Meus irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta celebração já realizamos desde o dia de ontem, a noite santa do Natal, e que se estenderá durante toda essa semana, como no único dia em que celebramos o nascimento do Salvador, a encarnação do Verbo de Deus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, pois estaremos liturgicamente com a igreja celebrando a oitava do Natal. Como nós ouvimos no Santo Evangelho, esse chamado prólogo de São João, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o revelador. Jesus, ele é o verbo que se torna a narração de Deus. Jesus é a palavra que reflete o próprio Pai, o próprio Deus. Esta palavra que é Jesus, ela se torna carne. Esta palavra entra na história e assim faz parte da vida de todos nós. Entrando na história da humanidade, o Senhor Jesus quer fazer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Jesus, a palavra eterna do Pai, pode falar de Deus ao homem e pode falar do homem a Deus, porque Ele é o grande mediador entre o céu e a terra, entre o humano e o divino. Jesus é o grande mediador. Portanto, Ele pode falar a nós de Deus e pode falar a Deus de nós, seres humanos, ao qual Ele assumiu toda a nossa natureza humana, menos o pecado. Então, esta palavra, que é Jesus, ela torna-se visível na história da humanidade. E esta palavra não só ouve, mas também vê. É a palavra que entra na história e começa assim a fazer parte dela. Basta recordarmos que o nosso tempo, ele é contado em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, com o mistério da encarnação do Filho de Deus, Ele que entra na história, esta palavra que entra na história e começa a fazer parte dela. É a palavra de Deus que se comunica ao ser humano mediante uma profunda partilha de experiências. Jesus é Deus entre nós. Quando João afirma, a palavra se fez carne. A Deus ninguém jamais viu, mas em Jesus Cristo nós vemos o Pai. Certa vez o apóstolo Filipe perguntou ao Senhor: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Então a palavra que se fez carne, que se fez humano, Ele quer nos dizer que Deus não está apenas conosco, mas que Ele se tornou um de nós. Ele engloba assim, ao se tornar um de nós, Ele engloba toda a plenitude da humanidade. Jesus é humano 100% e divino 100%. Então, englobando toda a plenitude da vida humana, Ele incluiu nesta sua vida humana aquilo que todos nós temos. Jesus abraçou a nossa fragilidade.
Jesus abraçou a nossa fadiga, Jesus abraçou a nossa derrota, a nossa dor e nossa morte. Ele que também morre na carne, mas o seu Pai o ressuscita. Ele é a primícia de todos aqueles que um dia nele ressuscitarão. Então, Jesus, ele ao assumir a natureza humana, ele em nossa natureza, ele está para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que veio de fato nos salvar de todos os nossos pecados. Portanto, ao celebrar o Natal, recordemos, nós temos um Salvador e precisamos dele. Nós precisamos de um Salvador, a nossa família precisa de um Salvador e toda a humanidade precisa desse Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então, para nos revelar esse rosto de Deus, Jesus compartilha as nossas experiências. Ele tornou visível o Deus invisível. E Natal, meus irmãos e minhas irmãs, é justamente isso. Deus já não está escondido, mas Ele se revelou dentro da nossa história, a história da humanidade concreta, e dentro dessa história se manifesta por meio do seu Filho. E Jesus, ele nascendo, nos revelou um rosto de Deus Pai. E o rosto do nosso Deus, que é Pai, é um rosto de amor, um rosto de misericórdia, um rosto de perdão, um rosto de atenção para todos. É um Deus que vem ao nosso encontro, que caminha conosco, se importa conosco, que quer o nosso bem. Então Jesus revela a plenitude do amor do Pai por nós. Jesus, ele é a plenitude desse amor do Pai que se encarnou na história da humanidade, para que assim todos nós pudéssemos conhecer o Pai por meio de Jesus. Então, o ser humano que muitas vezes se faz a pergunta: quem é Deus? Nós só chegaremos a essa resposta se nós buscarmos a Jesus. E olhando para Jesus, olhando para a vida de Jesus, olhando para as suas palavras e as opções que ele fez, olhando para essa realidade toda, nós encontraremos em Jesus a grande resposta para respondermos quem é o Pai. Jesus, ele que não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. A nós também, que estamos neste mundo não por acaso, mas somos uma missão no mundo, cabe a cada um de nós abandonar muitas vezes as nossas necessidades egoístas para pensar numa necessidade maior, abandonar os nossos desejos egoístas para pensar em algo muito maior que possa englobar a todos, onde todos possam ter os mesmos direitos que nós temos e que buscamos, assim vivendo esta realidade definitiva que vem expressar por meio do Filho amado do Pai, e assim ensinando a viver também esse seu caminho, ele que é para nós verdade e vida. Então, em Jesus Cristo, aquele que veio fazer a vontade do Pai, aquele que ficou reconhecido que por onde passava ele fazia o bem, por onde passava ele amava a todos, por onde passava acolhia a todos, curava a todos aqueles que o buscavam de coração contrito e humilde. Que nós também saibamos mostrar essa luz que vem de Deus. Muitas vezes nós cristãos somos aquela luz pisca-pisca, mas que não devemos ser assim.
ora a nossa fé está bem iluminada, ora a nossa fé está sem luz alguma, como os pisca-piscas que por aí fica. O cristão deve ser luz permanente, isto embasado na palavra de Deus, nos sacramentos da igreja, buscando ser testemunha da luz, como João foi testemunha da luz. João Batista, como diz São João, ele não era a luz, mas deu testemunho da luz. Nós também não somos a luz, mas devemos dar testemunho desta luz que ilumina a nossa vida e que deve iluminar a vida de todos aqueles que buscam a Jesus. Então, que a nossa vida e por onde passarmos, sejamos reconhecidos como pessoas de bem, com pessoas que se respeitam, com pessoas que querem um amor, vivendo assim em plenitude na vida da comunidade, na vida familiar, onde quer que estejamos inseridos, porque nós somos cristãos e trazemos em nosso peito, em nosso coração e na nossa vocação batismal a revelação de Deus em nós. Então, levar aos irmãos e irmãs essa luz de Jesus, essa luz, como diz um grande cantor, né? É claro que é Jesus. Roberto Carlos já cantava esta canção. Essa luz que ilumina todo ser humano, essa luz que ilumina as sombras do nosso pecado, para que nada mais fique na escuridão, porque se estivermos na escuridão não conseguimos dar um passo, não conseguimos caminhar. Precisamos desta luz que é Jesus para iluminar todo o nosso caminhar, e assim neste caminhar todo iluminado, com certeza chegaremos ao Pai, que é o nosso maior desejo, um dia contemplar esse Deus face a face, esse Deus que nos criou, e diante dele podemos perguntar tudo aquilo que na nossa humanidade não temos respostas, mas que diante dele, com toda a paciência de um pai e de uma mãe, ele saberá nos dizer e nos responder todas as indagações que trazemos no coração. Então, com Deus um dia queremos estar, e para isso precisamos seguir fielmente os passos de Jesus, que se encarnou na história da humanidade, viveu plenamente como um de nós, e ele, que é divino, acolhendo a nossa humanidade, saibamos acolher a sua divindade em nós, que somos limitados, humanos, pecadores, mas que com sua graça, como diz Paulo, somos mais que vencedores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.